Que a paz do Senhor esteja sobre sua vida. Hoje seguimos nosso estudo do livro do profeta Jeremias, chegando ao capítulo 24. Este capítulo traz uma visão marcante das 2 cestas de figos, que simbolizam o destino dos exilados e dos que permaneceram em Jerusalém. Por meio dessa visão, Deus ensina uma lição profunda sobre julgamento e restauração. Mesmo no cativeiro, aqueles que se voltam para o Senhor experimentam sua bondade, enquanto os que endurecem o coração enfrentam as consequências da sua rebeldia. É uma mensagem que nos desafia a confiar na disciplina divina como meio de purificação e esperança. Agora, convido você a acompanhar comigo a leitura do capítulo 24 do livro do profeta Jeremias. Fez-me o Senhor ver, e vi 2 cestos de figos postos diante do templo do Senhor, depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou em cativeiro a Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, e os príncipes de Judá, e os carpinteiros e os ferreiros de Jerusalém, e os trouxe à Babilônia. Um cesto tinha figos muito bons, como os figos temporãos, mas o outro cesto tinha figos muito maus, que não se podiam comer, de maus que eram. E disse-me o Senhor: que vês tu, Jeremias? E eu disse: figos, os figos bons, muito bons, e os maus, muito maus, que não se podem comer, de maus que são. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: como a estes bons figos, assim conhecerei aos de Judá, levados em cativeiro, e que eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus, para seu bem. Porei os olhos sobre eles para seu bem, e os farei voltar a esta terra. E edificá-los-ei, e não os destruirei, e plantá-los-ei, e não os arrancarei. E dar-lhes-ei coração para que me conheçam, porque eu sou o Senhor. E ser-me-ão por povo, e eu lhes serei por Deus, porque se converterão a mim de todo o seu coração. E como aos figos maus, que se não podem comer, de maus que são, porque assim diz o Senhor: assim entregarei Zedequias, rei de Judá, e os seus príncipes, e o resto de Jerusalém, tantos que ficaram nesta terra, como os que habitaram na terra do Egito. Eu os entregarei para que sejam um terror, um mal para todos os reinos da terra, um opróbrio, provérbio, um escárnio e uma maldição em todos os lugares para onde os arrojei. E enviarei entre eles a espada, a fome e a peste, até que se consumam de sobre a terra que dei a eles e a seus pais. A visão começa com Jeremias, contemplando 2 cestas de figos colocadas diante do templo do Senhor, após Nabucodonosor, rei da Babilônia, ter levado cativos Jeconias, os príncipes de Judá, os artífices e os ferreiros para a Babilônia. Uma cesta estava cheia de figos muito bons, dignos de serem apreciados, enquanto a outra continha figos tão ruins que não podiam ser comidos. Esta imagem simples carrega uma mensagem profunda e direta sobre o destino do povo de Deus em meio à crise e ao juízo. Deus pergunta ao profeta: que vês tu, Jeremias? E o profeta responde prontamente, descrevendo o contraste entre os figos bons e os ruins. Então, o Senhor revela o significado. Os figos bons representam os exilados de Judá, aqueles que foram levados para a Babilônia. É surpreendente notar que, humanamente falando, esses cativos poderiam ser considerados os mais infelizes, pois foram arrancados de sua terra, humilhados e levados para uma nação estrangeira. Contudo, Deus os identifica como bons figos porque, através da disciplina, Ele estava operando algo maior em suas vidas. Deus declara: como a estes bons figos, assim conhecerei para bem os transportados de Judá, que enviei deste lugar para a terra dos caldeus. Essa afirmação nos ensina que, embora o cativeiro fosse resultado do juízo divino, ele também era um meio pelo qual Deus purificaria e restauraria seu povo. O exílio não era o fim da história.
Ao contrário, era parte do plano redentor de Deus para trazer arrependimento, quebrantamento e, finalmente, restauração. Essa verdade ecoa o princípio de Hebreus 12:6. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. A promessa divina aos exilados é extraordinária. Deus promete olhar atentamente para eles, edificá-los e não destruí-los, plantá-los e não arrancá-los. Ele diz ainda: e dar-lhes-ei um coração para que me conheçam, porque eu sou o Senhor, e ser-me-ão por povo, e eu lhes serei por Deus, porque se converterão a mim de todo o seu coração. Aqui está o objetivo final da disciplina divina: restaurar a comunhão entre Deus e seu povo de maneira profunda e verdadeira. Não se trata apenas de retorno físico à terra, mas, sobretudo, de um retorno espiritual ao Senhor, com um coração renovado e sincero. Essa primeira parte do capítulo nos ensina que, mesmo em tempos difíceis e dolorosos, Deus está trabalhando para o nosso bem maior. Sua disciplina não é rejeição, mas cuidado amoroso que visa nos transformar e restaurar nossa relação com Ele. Depois de apresentar a promessa para os exilados representados pelos figos bons, Deus volta sua atenção para os que ficaram em Jerusalém, descritos como os figos ruins, tão ruins que não podem ser comidos. Esses eram os líderes e o povo que permaneceram na terra após a primeira leva de cativos ser levada para a Babilônia, incluindo Zedequias, rei de Judá, seus oficiais e todos os sobreviventes que habitavam em Jerusalém e em Judá. À primeira vista, permanecer na terra parecia uma bênção, mas Deus revela que a realidade espiritual era oposta. O Senhor declara: assim entregarei Zedequias, rei de Judá, e os seus príncipes, e o resto de Jerusalém, e os que ficam nesta terra, e os que habitam na terra do Egito, como a estes figos ruins. Essa sentença mostra que a permanência física em Jerusalém não garantia proteção ou favor divino. Pelo contrário, esses remanescentes haviam endurecido seus corações e persistiam em sua idolatria e rebelião contra Deus, rejeitando repetidamente os avisos que lhes haviam sido dados por meio dos profetas. A disciplina divina para esses figos ruins seria severa. Deus diz que os tornaria um espetáculo horrível para todos os reinos da terra. Opróbrio e provérbio, motejo e maldição em todos os lugares para onde os tiver lançado. Essa descrição destaca não apenas o juízo imediato, mas também as consequências duradouras do pecado. O povo que deveria ser luz para as nações acabaria se tornando motivo de vergonha e escárnio, uma demonstração pública das consequências da desobediência. Além disso, o Senhor promete enviar a espada, a fome e a peste sobre eles até que sejam exterminados da terra que Ele lhes tinha dado. Essa parte do capítulo é dura e profundamente triste, pois revela como a paciência de Deus tem um limite quando o povo insiste em rejeitá-lo. A mensagem não deixa margem para dúvidas. A proteção divina não está ligada à localização ou status social, mas à disposição do coração em ouvir e obedecer ao Senhor. Este trecho nos lembra que não podemos nos apoiar apenas em aparências ou tradições religiosas. Estar em um lugar sagrado ou ter uma história espiritual rica não substitui a necessidade de arrependimento sincero e fidelidade contínua a Deus. A verdadeira segurança espiritual está em permanecer no caminho do Senhor com um coração quebrantado e obediente, disposto a ser moldado por Ele em todas as circunstâncias. O contraste entre as duas cestas de figos revela não apenas o julgamento e a misericórdia de Deus, mas também a lógica divina, que muitas vezes desafia a lógica humana. Aqueles que estavam na Babilônia, distantes do templo e da sua terra natal, eram vistos como abandonados e castigados. No entanto, Deus os considerava como os bons figos, dignos de cuidado especial.
Já os que permaneceram em Jerusalém, na aparência de segurança e continuidade religiosa, eram os verdadeiramente rejeitados. Isso revela um princípio espiritual fundamental. Deus não se impressiona com exterioridades, mas observa o coração e a disposição interior. Deus deixou claro que a purificação e restauração só seriam possíveis para aqueles que aceitassem a disciplina e se deixassem moldar por ela. Os cativos, mesmo sofrendo no exílio, estavam em um processo de lapidação que culminaria em um retorno espiritual e nacional. Já os que endureceram seus corações em Jerusalém estavam se tornando cada vez mais resistentes à voz de Deus, caminhando rumo à destruição inevitável. Essa é uma lição preciosa para nós. Muitas vezes, as situações que parecem mais dolorosas são, na verdade, instrumentos divinos de renovação e restauração. Esse ensinamento nos remete a muitas outras passagens bíblicas que reforçam o valor da disciplina e do quebrantamento. Por exemplo, no Salmo 119, 71, está escrito: "Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos." E em Romanos 8, 28, Paulo nos lembra que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Esses textos ecoam o princípio que vemos aqui em Jeremias. Deus usa todas as circunstâncias, até mesmo as mais difíceis, para cumprir seus planos de redenção. Outro ponto importante é a promessa de transformação interior. Deus afirma que dará ao seu povo um coração para conhecê-lo. Isso antecipa a nova aliança que seria estabelecida mais adiante, em que a lei de Deus seria escrita não em tábuas de pedra, mas nos corações. Esse aspecto é essencial, pois a verdadeira restauração não é apenas externa, mas envolve mudança profunda no interior do ser humano, tornando-o capaz de amar e servir a Deus de maneira genuína. Assim, essa parte do estudo nos desafia a olhar além das circunstâncias visíveis e confiar no agir soberano de Deus, sabendo que Ele sempre busca nossa restauração completa. Ele nos chama a aceitar seu trato, crendo que mesmo quando tudo parece desmoronar, Ele está preparando algo novo e cheio de esperança para aqueles que o buscam de todo o coração. O foco permanece sobre a fidelidade de Deus em meio à infidelidade do povo. Ao destacar o contraste entre os figos bons e ruins, Deus mostra que sua aliança não é anulada pela rebeldia humana, mas segue um princípio claro. Bênçãos espirituais são reservadas para aqueles que se submetem à sua vontade. Isso nos ensina que a verdadeira aliança com Deus está fundamentada na transformação interior, não apenas em ritos ou tradições externas. Enquanto os exilados seriam restaurados e preparados para um novo começo, os que permaneceram insensíveis à correção de Deus continuariam a experimentar a deterioração de sua condição espiritual e nacional. Essa realidade aponta para a seriedade com que Deus trata o pecado e para o valor que Ele dá ao arrependimento sincero. Mesmo a distância física da terra prometida não impedia Deus de operar a restauração espiritual na vida dos exilados. Porque a verdadeira comunhão com o Senhor transcende lugares geográficos e se enraiza em um coração quebrantado. Vemos também aqui um forte lembrete de que a disciplina do Senhor nunca é em vão. Quando aceitamos sua correção e nos submetemos ao seu propósito, experimentamos crescimento e renovação. Por outro lado, resistir à ação divina, mesmo estando cercados de símbolos religiosos, nos afasta cada vez mais da verdadeira vida que Deus deseja nos dar. Jeremias ilustra com clareza que aqueles que insistiam em se manter na segurança de Jerusalém estavam, na verdade, caminhando para a ruína, enquanto os exilados, aparentemente derrotados, estavam no caminho da restauração. Este princípio é reforçado em outras partes das Escrituras. Em Tiago 4:10, lemos: "Humilhai-vos perante o Senhor,
e ele vos exaltará. Esse versículo se conecta diretamente com o que observamos em Jeremias 24. Deus exalta aqueles que, em humildade, reconhecem sua soberania e se deixam moldar por sua mão. A humilhação temporária dos exilados seria o caminho para sua futura exaltação e restauração. Por isso, esta parte do capítulo reforça um apelo direto. Nunca devemos medir a bênção de Deus apenas por circunstâncias externas ou aparentes vitórias. A verdadeira bênção está ligada à nossa posição espiritual diante dele, em quebrantamento, obediência e fé. Deus permanece fiel em todas as suas promessas, e mesmo quando passamos por períodos de disciplina, seu objetivo final é sempre nos restaurar e aprofundar nossa comunhão com ele. Ao final desta visão impactante, fica evidente que Deus está ensinando algo fundamental sobre a diferença entre aparência e realidade espiritual. Os exilados, que aos olhos do mundo pareciam derrotados e castigados, eram vistos por Deus como figos bons, aqueles que ele estava preparando para uma nova fase de restauração e bênção. Em contraste, os que permaneceram em Jerusalém, confiando em estruturas políticas e religiosas, eram identificados como figos ruins, destinados ao juízo por sua resistência contínua ao arrependimento. Essa mensagem é profundamente atual. Muitas vezes interpretamos momentos de crise como ausência de Deus, quando, na verdade, eles podem ser instrumentos de purificação e crescimento. Deus deixou claro que seu plano para os exilados incluía não apenas a preservação física, mas principalmente a renovação espiritual. Dar-lhes-ei um coração para que me conheçam. Isso nos mostra que a verdadeira vitória não está na ausência de dificuldades, mas na transformação interior que Deus realiza mesmo em meio aos momentos mais difíceis. Por outro lado, os figos ruins representam um alerta grave para todos os tempos. Permanecer em uma posição de religiosidade aparente, sem arrependimento genuíno, é uma armadilha perigosa. O povo que ficou em Jerusalém acreditava que sua permanência na Terra Santa era garantia de bênção, mas negligenciava a verdade mais profunda. Deus busca corações contritos e obedientes, não apenas rituais e formalidades. O ensinamento final deste capítulo nos desafia a examinar continuamente nosso coração diante de Deus. Estamos dispostos a ser moldados, mesmo quando isso significa passar por processos dolorosos? Estamos prontos para reconhecer que muitas vezes a disciplina do Senhor é uma expressão de seu amor e cuidado para nos restaurar plenamente? Jeremias 24 nos lembra que Deus nunca abandona os seus, mesmo quando a disciplina é necessária. Ele vê além das circunstâncias externas e conhece aqueles que lhe pertencem de verdade. Sua promessa de dar um novo coração, que o conheça e o ame sinceramente, aponta para a obra completa que Cristo veio realizar, selando a nova aliança com seu sangue e nos capacitando a viver em plena comunhão com o Pai. Que possamos abraçar essa verdade com fé e humildade, buscando ser sempre encontrados entre aqueles que têm um coração disposto a conhecer e obedecer ao Senhor, confiando que Ele transforma todo momento de crise em oportunidade de crescimento e restauração. Agora, convido você para uma breve oração. Senhor meu Deus e Pai, te louvamos porque a Tua palavra nos ensina a olhar além das circunstâncias e confiar no Teu propósito soberano. Pedimos que Tu nos dês um coração quebrantado e disposto a ser moldado por Ti, mesmo em tempos difíceis. Ajuda-nos a reconhecer a Tua mão em todas as situações e a permanecer fiéis, confiando que a Tua disciplina é expressão do Teu amor. Que cada um de nós seja encontrado como figos bons, frutificando para a Tua glória. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, oramos e agradecemos. Amém.
Agradecemos pela sua presença aqui neste canal de estudo, onde vimos o capítulo 24 de Jeremias. Prepare-se para nosso próximo estudo, que será o capítulo 25. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe-a com aqueles que precisam ouvir sobre o amor, a justiça e a soberania de Deus. Cada compartilhamento é uma semente lançada em solo fértil e o Senhor, em sua infinita graça, abençoa aqueles que dedicam suas vidas a espalhar a verdade de sua palavra. Junte-se a nós nesta missão de alcançar mais vidas com a mensagem do Evangelho. Compartilhe este estudo com amigos, familiares e em suas redes sociais, permitindo que mais pessoas conheçam a fidelidade do Senhor e encontrem segurança em sua presença. Que o Senhor abençoe sua vida abundantemente, renove suas forças e o guie em cada passo do caminho. Amém.